Bom dia, que as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sejam sobre nossas vidas, nossos lares e nossa nação. Que o sangue de Jesus nos cubra e nos purifique de todo pecado, nos lave de toda injustiça e seja nosso fiel escudo contra todas as adversidades do mal. Amém? Bom dia, meus amados, estamos aqui para mais um encontro da oração da manhã. Eu sou a pastora Rosa Pereira e gostaria de pedir a você, meus irmãos, minhas irmãs, que ao término desse vídeo, se você puder deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar, para que através dessa atitude, o YouTube possa distribuir essa oração para mais pessoas que estejam precisando ouvir a palavra do Senhor neste dia. Amém? Vamos orar a Deus por esse glorioso dia que se levanta diante de nós? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Senhor, mais uma vez, Senhor, por essa manhã. Queremos louvar, bendizer, engrandecer o teu santo nome. Dizer, Senhor, que Tu és tremendo, Tu és excelso, Tu és incomparável, Tu és soberano, poderoso, glorioso. Senhor, não há adjetivo humano que possa descrever, Senhor, a Tua majestade e o Teu poder. Tu és o Criador de toda a terra, do universo. Tu és o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi entregue na cruz por mim e pelos meus irmãos, pelos nossos pecados, para que a cada dia possamos, Senhor, nos achegar diante da Tua santa face em oração e entregar, Senhor, a nossa vida, o nosso lar, os nossos filhos, Pai, a nossa família, e entregar o nosso dia a Ti, confiando no Senhor, que as coisas grandiosas do Senhor irão acontecer, Pai. Seja qual for a adversidade, nós queremos lembrar nessa manhã que ela não é maior do que o Teu poder. Seja qual for, Senhor, o tamanho do problema, a turbulência, Senhor, o enfrentamento, eles não são nada diante do Senhor. A Tua palavra diz que basta uma palavra Tua e a terra se dissolve. Que dirá, Senhor, os nossos problemas? Por isso queremos iniciar essa manhã colocando no Senhor a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé, crendo, Senhor, que Tu és aquele, Pai, que age em favor daquele que em Ti espera, daquele que em Ti confia, Senhor. Consagramos essa manhã a Ti, Senhor. Consagramos, Senhor, este dia glorioso e tudo que vier a acontecer, que seja debaixo da Tua direção, debaixo do Teu conselho, debaixo da Tua potente mão. Senhor, nos blinda nessa manhã do alto da cabeça, a planta dos nossos pés, com o sangue de Jesus. Ajusta, Senhor, sobre nós a nossa armadura espiritual, Pai. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, o capacete da salvação, o escudo da fé com o qual apagaremos todos os dardos inflamados do maligno e a espada do Espírito, que é a Tua santa palavra. Nos deixa preparados, Senhor, que o Senhor vá à nossa frente, Pai, com Teus exércitos gloriosos, Senhor, vencendo as nossas batalhas. E que à noite, Senhor, possamos deitar e agradecer pelas vitórias, Senhor. É essa a nossa oração inicial, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus que encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, dos versículos 11 ao 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me encontrarei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte.
Olha que palavra tremenda. Queridos, eu sei que existem situações na nossa vida que elas são tão sérias, elas são tão profundas, que nós ficamos necessitando verdadeiramente que um milagre da parte de Deus aconteça. Um exemplo que eu posso dar é uma pessoa que ela está com o diagnóstico médico completamente já desenganado pelo médico, né? A palavra me fugiu agora da mente. Completamente desenganado. Uma pessoa que está desenganada, que segundo a medicina não tem mais nenhuma esperança, ela está numa situação muito crítica, muito séria, precisa de um milagre. Outro exemplo que eu posso dar é uma pessoa que tem uma empresa onde tem muitos funcionários e de repente essa empresa começa a ter prejuízo e o dono da empresa tem que fechar a sua empresa e tem que demitir esses funcionários. Ou seja, além de ter que ter recursos para lidar, para quitar com todos os direitos trabalhistas, ela também tem ainda que se desfazer de muitos funcionários que às vezes no decorrer da caminhada se tornam amigos, são pessoas que têm famílias, pessoas que precisam daquele trabalho. Então assim são situações bem difíceis. E para essas situações eu tenho aprendido de Deus que quando nós nos deparamos com um gigante desse tamanho, um gigante enorme, que para nós pode ser muito grande, mas para Deus ele não é nada. Lembre-se que Deus fez com que Davi vencesse Golias, e Golias tinha 3 vezes o tamanho de Davi. E na força do poder de Deus, aquele gigante foi abatido com uma única pedra. Então, para Deus, esses problemas que para nós parecem sem solução, parecem problemas assim muito graves, para o Senhor ele não é nada. E o que eu compreendi de Deus na minha caminhada cristã de 34 anos com o Senhor, é que existem situações que requerem de nós uma busca mais intensa, uma oração mais profunda. Vocês lembram que eu falei há alguns dias atrás acerca da súplica? A súplica, ela é o nível mais profundo da oração. É quando você se achega perante o Senhor, rasgando o seu coração, rasgando a sua alma, chorando verdadeiramente na presença de Deus, se humilhando verdadeiramente aos pés da cruz, para que ali, diante do seu quebrantamento, diante do seu arrependimento, diante do seu coração ali contrito na presença de Deus, o Senhor libere o teu milagre, libere a tua cura, libere a provisão, porque a palavra aqui que eu acabei de ler diz: serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Mas antes tem uma condicional, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E vocês já perceberam que nós buscamos a Deus intensamente de todo o nosso coração quando nós estamos enfrentando um problema nesse nível. Porque quando as coisas estão bem, nós mal fazemos a nossa oração. Ou então quando fazemos é coisa de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos no máximo, né? Porque tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Mas quando, né, a calamidade bate a porta, aí nós nos aprofundamos mais. Isso daí não é errado não, irmãos. A própria palavra, ela nos aconselha a procedermos dessa maneira. Então, quando eu tenho uma situação assim, a primeira coisa que eu aprendi a fazer com o Espírito Santo é buscar a Deus, né, de uma maneira muito íntima. Eu fecho meu quarto, né, porque a palavra diz, né, quando orares, entra no teu quarto ali, te ajoelha e ora perante o Senhor, e Ele vai ouvir a tua oração e te recompensar. É isso que a palavra nos ensina. Então, nesse nível de oração, você fecha o seu quarto, você pega e coloca ou o celular ou a televisão nos louvores, você fica um instante louvando a Deus,
Depois você coloca uma toalha, um lençol, uma coberta no chão, coloca um travesseiro, se ajoelha. Eu gosto de me ajoelhar na presença de Deus com o rosto em terra de maneira confortável, porque quando eu me ajoelho no chão bruto, começa a incomodar e a gente tende a sair logo da presença de Deus devido às dores no joelho, nos cotovelos. Mas aí eu coloco, a Bíblia não diz a maneira que nós devemos fazer. Mas para que eu não saia logo da presença de Deus, eu coloco uma coberta, coloco um travesseiro, aí eu me ajoelho e coloco meu rosto sobre o travesseiro. E ali eu faço meu clamor. A primeira coisa que eu faço é pedir o enchimento do Espírito, porque sem o enchimento do Espírito não há convencimento da justiça, do pecado e do juízo. Você não tem como se quebrantar, você não tem como se arrepender se o Espírito não vier primeiro sobre o seu coração. Depois eu peço o revestimento do Senhor de poder, as armaduras espirituais do Senhor, a cobertura do sangue. Peço ao Espírito Santo que esteja me fortalecendo, me renovando, me dando coragem, força e foco. E aí sim eu começo a colocar diante do Senhor a minha petição em forma de súplica, com lágrimas, com choro, com o coração realmente aberto e derramado. E irmãos, eu garanto a vocês, você não se levanta da mesma maneira que você se ajoelhou, você se levanta com diferencial. Algo acontece nesse momento de súplica, quando nós buscamos verdadeiramente o Senhor com o nosso coração. Essa palavra diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então o propósito de Deus nesse momento é fazer com que a petição do nosso coração seja atendida, que a petição do nosso coração alinhada à sua vontade seja atendida. Que a nossa petição seja uma petição que esteja de acordo com a palavra, de acordo com a justiça de Deus, de acordo com aquilo que é direito. Nunca uma petição para destruir, para desfazer, para pesar a mão, para fazer justiça, nada disso. A gente não tem que pedir justiça por ninguém, porque Deus, Ele é a própria justiça. Deus, Ele é a própria justiça, e todos que se levantam contra você, se você estiver dentro de seu direito, pode crer que a justiça de Deus ela vai prevalecer. Então, assim, eu convido você nesse dia, se você está passando por uma situação como essa, de você se erguer na presença de Deus, se erguer no sentido de se quebrantar, de descer aos pés da cruz, de se humilhar, de se prostrar, de buscar o Senhor com todo o seu coração, que eu lhe garanto que você vai levantar de maneira diferente. E eu faço isso até eu receber de Deus aquilo que eu tenho buscado. Então, que o Espírito Santo possa lhe renovar nesse dia, se você está passando por essa situação crítica, que você busque Deus dessa maneira, no nível mais profundo da oração, que é a súplica. Rasgue seu coração na presença do Senhor, se ajoelhe, coloque seu rosto no pó, para que Deus possa liberar a bênção sobre a sua vida e sua casa. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te peço permissão, Senhor, nessa manhã para orar, Senhor, por cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, nesse vídeo, que estão aqui nessa gravação, Senhor, ouvindo essa oração. Meu Deus, eu não sei o que eles estão passando, que situação crítica está batendo a porta de cada um deles. Mas que nessa manhã, Senhor, meu Deus, eles possam ouvir não a voz da pastora Rosa, mas a voz do Teu Espírito Santo, trazendo para eles uma estratégia de oração, Senhor. Para que ao fazê-lo, Senhor, ao buscar a Tua face, da maneira como a Tua palavra nos ensina, Senhor, que venha sobre eles o socorro, a ajuda, a provisão, a cura, aquilo, Senhor, que eles estão buscando e clamando, que o homem na terra já bateu o martelo dizendo que não tem solução, mas a última palavra, Senhor, ela sempre será dada por Ti.
Por isso, Pai, em nome de Jesus, leva essa palavra para quem necessita ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, e que o poder do Teu Espírito, Senhor, neste dia, renove, restaure, Senhor, fortaleça, levante, traga esperança, fé, Senhor. Traga intrepidez e ousadia, Pai, a essa pessoa, que ela possa se levantar na força do Senhor, na força do Teu poder, Pai. Em nome de Jesus, que caia por terra toda adversidade, Pai, toda palavra maligna, oração contrária, obras de feitiçaria, macumbaria, vodu e bruxaria, Senhor, palavras malditas, Senhor meu Deus, praguejos, Senhor, inveja, que tudo caia por terra diante dos pés de Jesus nessa manhã e que possamos ter este dia de vitória. Entregamos nas Tuas mãos o nosso dia. Tudo que viermos a fazer, Senhor, seja na Tua direção. Coloca Teu anjo adiante de nós, Senhor, para nos levar e nos trazer, Senhor, para nos levantar da nossa cama e nos deitar de volta à noite com lábios cheios de gratidão a Ti, Senhor, porque tudo que temos e somos, Senhor, pertence ao Senhor. E é nessa oração, Pai, que nós findamos esse encontro, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Um bom dia, meus queridos, um bom dia, minhas queridas. Que a graça e a paz de Jesus seja com cada um de vós. Amém.